Os casos suspeitos de coronavírus no estado estão aumentando. Apesar disso, nenhum foi confirmado oficialmente. A população já começa a ouvir o chamado do governo do estado e do Ministério da Saúde para se resguardar mais, ficar em casa, se proteger em quarentena. E para a gente tirar todas as dúvidas em relação a esse tema e como ele está sendo tratado aqui no estado, o nosso convidado do Play Agora entrevista é o secretário de Saúde do estado, Gilberto Figueiredo. Obrigada pela presença, secretário. Como a gente pode dizer que não tem nenhum caso confirmado oficialmente, sabendo que há a circulação do vírus no estado? Boa tarde, Marina. Boa tarde a todos do Play Agora. Olha, existe um protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde. E a maior autoridade regional, estadual, em relação à vigilância, em relação a essa situação, é o secretário de Estado, que deve a obrigação de cumprir um requisito nacional. O requisito nacional é o laboratório que atestar a positividade do coronavírus, ele tem que ser um laboratório acreditado pelo LACEN, que tem uma unidade em cada estado do Brasil. Nesse caso, os casos até que são originários de hospitais privados, cujos laboratórios não foi ainda comprovado essa, vamos dizer assim, a chancela do LACEN. Por isso, para que eu possa admitir esses casos como efetivamente positivos, precisa ter a conta-prova. A conta-prova foi coletada pelo LACEN no estado de Mato Grosso, já está sendo feito o teste para que, possivelmente, até o final do dia de hoje ou de amanhã, a gente possa fazer essa comprovação. Porém, é muito provável, pelo diagnóstico, pelo estado desses pacientes, que seja um caso positivo dentro do estado de Mato Grosso. Então, mesmo que se procure a rede particular de saúde, é preciso que o estado esteja a par desse caso. A rede particular está cooperando para isso? Nós estamos tendo uma turbulência nesse momento inicial, né? É importante frisar que é determinação legal, é lei obrigatório cumprir um protocolo. Mesmo a rede privada, ela está obrigada a notificar o CIEVS, que é o Serviço de Informação e Vigilância Sanitária, os casos existentes. Por que isso é importante? Não apenas para que a gente possa admitir se é positivo ou não, é porque nós precisamos rastrear todos os contatos desses possíveis casos para que eles entrem em isolamento e para que nós façamos também a coleta de material para realizar testes neles. Então não é comum um hospital segurar a informação de um paciente possível contaminado, ou seja, um caso suspeito, e só divulgá-los na imprensa após ele já ter o exame realizado. Ele precisa notificar conforme a população inteira, conforme todas as unidades que tem o atendimento do SUS fazem. Tem algumas pessoas que falam em uma possível subnotificação, secretário. Ontem mesmo houve uma divergência do número de casos suspeitos no estado, que era de 25, com o do Ministério da Saúde, que era um número bem maior. Como é que se explica isso? Bom, primeiro é uma não conformidade do horário de divulgar as informações. O Ministério da Saúde ontem, ele demorou muito, o horário do Ministério da Saúde para fazer essa divulgação nós colocamos um pouco depois do Ministério, mas ontem não foi possível. O sistema do Ministério deu pane, todos os estados tiveram que contabilizar os dados na caneta e não em sistema, e nós divulgamos o nosso boletim às 16 horas e 30 minutos, e nós não tínhamos ainda a consolidação nacional, por isso eu não podia antecipar no Mato Grosso uma informação do Ministério. Ao longo da noite, o Ministério atualizou o sistema e aí houve uma divergência do nosso. Espero que isso não aconteça hoje. É importante frisar que para possíveis casos suspeitos e para possíveis casos confirmados, o universo de pessoas que poderão já estar contaminadas seja muito superior ao dado oficial. As estatísticas mostram que para cada caso confirmado existe no mínimo 10 perdidos que não serão os pacientes sequer vão notificar, sequer vão sentir o sintoma que está, porque ele pode ser assintomático, ele pode não sentir nada. Bom, hoje em Mato Grosso nós temos 45 casos suspeitos até essa quinta-feira. O que o senhor acredita que vai ser o ápice dessa epidemia, dessa crise? O que está por vir? O que eu posso falar à população é que o estado é grave, nós teremos dias difíceis pela frente, o número de casos serão muito grande. A estrutura de atendimento nacional não está pronta para atender todos os casos, como o mundo não estava. Esse é um fato que o mundo talvez não tenha experimentado nessa proporção, nessa velocidade.
todas as epidemias que já tiveram até aqui, elas não avançaram com esse ritmo que está. Tem um pico alto num determinado momento, depois ela vai cair, como é o próprio caso da China, que praticamente os casos que são notificados agora são irrisórios, né? O grande número é das altas que estão tendo, daqueles que já estão deixando os hospitais. Mas no nosso caso, a onda está chegando, né? São Paulo, a cada momento começa já com o número de casos de óbitos existente, o número de casos confirmados positivos vão crescer de forma geométrica daqui para frente. Estima-se que a cada 7 dias esse número seja multiplicado por 10 vezes, então nós vamos ter um número significativo no Brasil de casos confirmados, porém, desses, aproximadamente 85% serão casos leves. As pessoas não vão ter sintomas, vão ser atendimento domiciliar, a reclusão, ou seja, isolamento, será suficiente para ele ser tratado, para que ele não se contamine e não contamine mais pessoas. Aproximadamente 15% dos casos vão precisar de atendimento hospitalar, uns 10% desses serão casos graves e uns 5% aproximadamente serão casos críticos. É para isso que, nesse momento, a gente precisa do apoio da população. Quanto menos pessoas vierem a necessitar do atendimento hospitalar, mais chance tem das unidades de saúde hospitalares terem condições de salvar as pessoas. O senhor falou que 15% aí da população que esteja contaminada, estiver contaminada, vai ser um pouco mais grave e depender um pouco mais de cuidado. Como é que está a estrutura do Estado para receber essas pessoas? E no geral, não só leitos, mas insumos, os hospitais, as equipes, respiradores, porque é uma doença que ataca o sistema respiratório, né? Como é que o Estado está se preparando para isso? Nós estamos fazendo aquilo que é possível, aquilo que o mundo fez que é possível, né? Infelizmente, a crise maior chega aqui agora, no momento em que o mundo praticamente absorveu tudo aquilo que existia disponível. Não existe respirador à disposição para vender, não existe respirador à disposição para alugar. Nós, via governo do Estado, estamos já fazendo uma força-tarefa para ver se a gente consegue fazer importação desse tipo de equipamento. O Ministério da Saúde está numa força de trabalho também para buscar soluções desse tipo, mas nesse momento falta tudo. E falta muito, gente. Falta inclusive na rede privada. A rede privada já está tendo dificuldade com os insumos, que são os EPIs necessários de proteção aos profissionais da saúde. Imagine na rede pública, que é natural, tem unidade básica de saúde que não tem há anos esse material, não é? Vai aparecer o estoque agora do dia para a noite. Nós estamos adotando no nível do governo do Estado uma série de decisões estratégicas. Nós não vamos ter álcool gel. A indústria sucroalcooleira está doando para o governo do Estado 40 mil litros de álcool. Nós já estamos buscando alternativas de envasamento em empresas parceiras que estão fazendo isso. Tem hospital nosso que está fabricando a máscara com as costureiras dentro do hospital. Nesse momento tem uma equipe minha trabalhando com prestadores de serviço, com empresas que podem fabricar isso aqui para a gente acelerar, porque não há no mercado disponível. Estamos mudando o perfil dos hospitais, cancelando todas as cirurgias eletivas, que é aquela que pode aguardar um tempo a ser realizada. Até porque nós não vamos fechar o pronto atendimento, a urgência e emergência. Vai continuar tendo pessoas tendo AVC, pessoas tendo infarto, traumatismo craniano, as pessoas já fazem tratamento, por exemplo, de câncer, os que têm tratamento nefrológico e precisam de hemodiálise, eles continuarão sendo atendidos, continuarão utilizando leitos hospitalares e muitos vão demandar por leitos de UTI. O pico disso vai estar aí em 30, 60 dias, nós vamos estar numa situação muito desconfortável. E aí a gente vai precisar da paciência da população para dar tranquilidade aos profissionais que estarão nessa frente. Só para a gente encerrar, quando a gente fala de quarentena, quanto tempo as pessoas precisam ficar nesse isolamento? E qual é o resultado prático desse isolamento? Se a gente pudesse mostrar um cenário agora, sem o isolamento, e um cenário daqui a 15, 20, 30 dias com o isolamento, que diferença isso faria no controle? Muito grande. Imagina-se que uma pessoa ela possa, sem nenhum tipo de controle e isolamento, num espaço muito curto de tempo, ela transfere isso a no mínimo 2,5 pessoas e num período de 10 dias nós vamos estar aí em 25 pessoas só por atitude de uma, né? Se nós tivermos um isolamento restrito
nós vamos diminuir isso no mínimo pela metade. Então, o isolamento é uma medida que eu disse não farmacológica. Em todos os países que elas foram adotadas, o número de casos foram muito inferiores. Por isso, se nós pudéssemos, nesse momento, parar tudo, deixar só as unidades de saúde trabalhando e fazer com que a população toda ficasse dentro de casa, eu tenho certeza absoluta que nós íamos restringir de forma substancial os casos que nós teremos graves. Mas as pessoas falam, mas como é que é? Eu vou morrer de fome, eu não vou trabalhar, eu não vou ter salário? As pessoas precisam entender que primeiro a gente precisa preservar a vida. Depois nós vamos discutir os aspectos econômicos, vai ter recessão, vai ter crise econômica, mas precisamos salvar as pessoas primeiro. Os impactos são inevitáveis. As escolas vão voltar a funcionar, nós vamos ter tempo para estudar, nós vamos ter tempo para aprender, mas para isso a gente precisa estar vivo. Então é preciso adotar as medidas nesse momento de contenção.